Eu não tenho uma história comum. Quer dizer, ela é comum até a parte que eu entro na faculdade. Afinal, quantas pessoas você conhece que saíram da faculdade e entraram para trabalhar num navio de cruzeiro? Acho que não muitas, né? E não, eu não fiz hotelaria, ou turismo, eu fiz rádio e TV. E eu vou compartilhar essa jornada com você porque ela me ensinou muito sobre vocação profissional. Caso você não saiba, existe uma área na astrologia que se chama astrologia vocacional, que ela faz exatamente esse estudo, qual a vocação profissional daquele indivíduo. E a minha jornada até a própria astrologia me mostrou na prática como que podemos ser levados para diferentes ideais de profissão quando a gente não tem lá muita maturidade. Afinal, hoje em dia a gente vive sem sombra de dúvida um período em que nós temos muitas opções profissionais. Antigamente, se você nascia numa cidadezinha pequena, a sua profissão seria ali alguma coisa que aquela cidade precisava imediatamente. Seria professor, padeiro, farmacêutico, enfermeiros, comerciantes em geral. Hoje em dia, a mesma pessoa nascida nessa pequena cidade, com a internet, ela pode não só fazer uma faculdade online, como ela pode também trabalhar e gerar renda sem nem sair de casa. E com o aumento das possibilidades, vem aí também o aumento das dúvidas. Voltando à minha história e como eu me tornei astróloga, já que eu mencionei a faculdade, eu confesso que eu nunca tive muito claro lá na minha infância ou durante a minha vida o que eu queria como profissão. Então, na época de fazer faculdade, fazer vestibular, eu estava mais inclinada para psicologia. Mas entre fazer o vestibular e se matricular para a faculdade, eu já tinha mudado de ideia. Inclusive, quando eu penso nessa história, acho que fica muito claro, né, que o inconsciente já estava aí mandando sinais. Mas enfim, depois desse vestibular, eu já não queria mais psicologia, e eu lembro que eu fiz aqueles testes de revistinha, sabe? E eu lembro que caiu para minha área de comunicação, e dentre os cursos recomendados estava lá rádio e TV. E eu nunca tinha ouvido falar em rádio e TV, não fazia a menor ideia do que era aquilo. Então eu fui pesquisar e achei super interessante, achei dinâmico, achei diferente. Aquilo me chamou a atenção por algum motivo. E aí eu me decidi que eu ia fazer rádio e TV. E eu lembro até hoje do dia que eu contei pro meu pai. E ele perguntou exatamente, né, o que é essa faculdade, né, o que você faz, o que você vai trabalhar depois, onde você vai trabalhar. E eu lembro que eu não consegui nem explicar isso. E a melhor parte dessa história vem agora. Na época de fazer a matrícula para a faculdade, eu estava viajando, eu estava de férias, então ficou a encargo do meu pai fazer essa minha matrícula, mas não só fazer a matrícula, como também trocar de curso. Afinal de contas, o meu vestibular tinha sido para psicologia, mas na mesma faculdade eu tinha o mesmo curso, eu fiz na Unis em São Paulo. E aí, beleza, quando chegou fevereiro, né, que eu fui para a faculdade, começou as aulas, o meu nome não estava na lista. Mas aí tudo bem, né? Vai ter outras listas, às vezes tá em falta, não tem problema. Só que de repente já era março e o meu nome continuava fora da lista. Então já tava todo mundo questionando, tipo, e aí, você tá matriculado no curso, você tá pagando na faculdade, qual que é o seu problema? Enfim, eu descobri que na verdade eu estava matriculada em relações públicas. Então o pessoal lá da outra sala de relações públicas também se perguntava quem era essa Graziella, né, que nunca aparecia na sala. E eu até olhei aqui para contar essa história, né, se Mercúrio estava retrógrado lá naquela época, eu descobri que não estava. Então nem dá para culpar os planetas. Mas enfim, eu finalizei essa faculdade, né, eu já tinha ali perdido um pouco do encanto dela durante os 4 anos. Eu já finalizei essa faculdade já com uma data para eu entrar no navio de cruzeiro, né? Essa junção do cruzeiro, ela aconteceu ali no meu último ano de faculdade, foi quando eu fiz os testes e a entrevista, etc e tal. Então eu já estava ali nessa estatística, né, dos recém-formados que não atuam na sua área dessa primeira graduação. Enfim, sobre essa experiência do navio, eu conto ela no outro vídeo que vou deixar aqui na descrição, se caso você tenha interesse, né, por viagem. Eu conto um pouco dessas viagens que eu fiz durante esses 10 anos aí, de 2011 até mais ou menos 2020. Mas tem uma história que aconteceu enquanto eu estava no navio, que essa eu quero trazer aqui, que é importante para o vídeo de hoje. Eu trabalhava em restaurante e eu lembro que eu tinha um colega, eu não lembro o nome dele, mas ele trabalhava aqui comigo e tal. E eu lembro que teve um dia que ele estava arrumando a mesa ali, né, antes do pessoal vir jantar e tal, e ele estava com muita atenção aos detalhes. Sabe quando você vai lá e você olha se está tudo perfeitamente, está tudo organizado? Ele estava extremamente focado, imerso ali naquela atividade simples e banal que a gente fazia todos os dias, né, de arrumar a mesa. E eu lembro que eu fui perguntar pra ele, né, se precisava de ajuda, né, eu meio que invadi ali aquele campo dele, né, e ele explicou que não, que tava tudo certo, que ele já tinha prestado atenção em tudo, todas as coisas que estavam faltando, ele já tinha organizado, ele já tinha pedido, já tava pra chegar. E eu lembro que me chama muita atenção a forma que ele falava do trabalho dele, ele não tava irritado ou de saco cheio, né, ele não tinha aquela coisa do odeio o trabalho, né? Então eu lembro que eu perguntei ali, um pouco incrédula da minha parte, né, se ele de fato gostava
do trabalho dele. E ele respondeu que sim. Eu lembro que ele morava na Ucrânia. Ele falou que até então ele já gostava, mas ele não tinha conseguido nenhum trabalho, assim, nenhum restaurante mais refinado e tal, como era o nosso caso lá. Então ele gostava muito do ambiente que ele trabalhava, do trabalho em si, e ele via ali um caminho ainda para ele ir subindo e melhorando cada vez mais o trabalho dele. Né? Ele tinha esse amor ao servir. E ali, vendo a forma que ele falava do trabalho dele, eu conheci a inveja. Nesse sentido de, cara, ele tá no lugar dele, ele tá no ambiente dele. E eu era uma pessoa que até então eu me sentia sempre muito deslocada, eu estava sempre no lugar errado, fazendo a coisa errada, por mais que tivesse alguma coisa divertida. Não me leve a mal, o navio é extremamente divertido, eu viajei horrores, fui para lugares maravilhosos, mas em questão de trabalho, era ali aquela coisa do tipo, o navio está me dando essas outras coisas que são muito legais, porém o trabalho em si, ok, eu faço, eu sei fazer, eu sou boa, mas não é algo que eu vejo ali como sendo algo que eu vou construir ali há anos. Então essa experiência para mim foi muito significativa, né, acho que lembrar, me relembrou que tipo, cara, eu acho que eu posso encontrar o meu caminho também, o meu lugar e ter esse prazer até durante o trabalho. E foi aí que eu comecei também a sair um pouco dessa mentalidade do eu odeio meu trabalho, eu trabalho só para pagar contas e esse tipo de coisa que até então no meu círculo era extremamente comum, né? O trabalho era ali um mal necessário. Enfim, essa história do navio foi em 2011, né? Já tem bastante tempo. O início da minha faculdade foi ali em 2007. Agora eu vou pular para 2019, que é quando eu fui para o Canadá, e foi aí que começa a minha história um pouco de como eu me tornei astróloga. Mas durante esses 10 anos eu fiz diversos intercâmbios, diversos trabalhos, pós-graduação, enfim. Nada ali era o suficiente, nada eu sentia que eu estava no meu lugar. E aqui vale dizer também que a primeira regra, quando a gente olha o mapa astral, que a gente vai analisar essa questão de vocação, essa questão de carreira, a primeira coisa que a gente tem que ver é qual que é a importância desse assunto para aquela pessoa. Como que isso está desenhado naquele mapa? Porque assim, nem todo mundo carreira, o trabalho é a coisa mais importante da vida. Tem gente que vai ser o relacionamento, tem gente que vai ser espiritualidade, tem gente que vai ser qualquer outra coisa. Então assim, vai ter gente que tem ali um mapa super direcionado para carreira, para trabalho, para realização, que vai ter uma casa 10 maravilhosa, e a pessoa desde pequenininha já sabe o que vai seguir, vai ser, né, sei lá, milionária aos 22 anos, tem essas coisas? Claro que tem. Aqui um exemplo real, que me veio à cabeça quando eu estava escrevendo o roteiro, quando eu estava no último ano da escola, Sandy Júnior estava se aposentando. Então assim, tem de tudo, né? Então se a gente ficar olhando só para a jornada do vizinho, a gente deixa ali de trilhar a nossa própria. Então sim, eu tenho um mapa bem orientado para trabalho, porém ele também é bem desafiado, né? Tem umas pitadas ali de ilusão, de confusão, né? E ali em 2019 eu também passava pelo meu primeiro retorno de Saturno, que é também um período em que muita gente faz transição de carreira, que é ali por volta dos 28, dos 30 anos de idade. E assim, dependente de onde está Saturno no teu mapa, ele é um significador de trabalho. Mesmo que ele esteja numa casa que não tenha nada a ver com trabalho, ele simboliza ali o nosso tempo de produção. Então, nesse período, a gente começa ali a avaliar com mais rigor o que foi que a gente fez até aqui, num aspecto mais geral da vida mesmo. Tipo, eu cheguei aqui e o que eu fiz? O que deu certo? O que não deu certo? O que eu gostei? O que eu não gostei? O que eu tenho orgulho? O que eu não tenho orgulho? Então, se a gente não está satisfeito, é aqui que a gente começa a fazer mudanças. Aqui começa a ficar claro que o tempo passou, o valor desse tempo. Então a gente pode às vezes se sentir mais atrasado, mais desqualificado, a gente se sente para trás, sente que todo mundo alcançou alguma coisa e a gente não. E a gente também não tem mais tempo para alcançar aquilo. Então, nossa, como é que eu vou começar a fazer uma faculdade agora? São mais 4 anos, e aí eu vou ter que recomeçar, eu já vou estar velho, já vou estar ultrapassado. E se você acertou lá na sua primeira graduação, onde é que tá tudo certo, ali também pode ser um período em que você comece a receber, né, os louros da sua carreira, algum reconhecimento. E também pode ser um período para você se qualificar, para você também não ficar ultrapassado, né, achando que eu já cheguei no topo. Não. Os trânsitos de Saturno, eles marcam também esses períodos em que, tipo, olha, passou um certo tempo e eu preciso me atualizar também na minha carreira.
Então, no meu caso, né, voltando aqui para mim, eu realmente me senti uma fraude, uma incompetente por eu ainda estar na busca e eu também já estava cansada. Né? Na minha cabeça eu já podia ser especialista em alguma coisa, se eu tivesse ao menos escolhido alguma coisa lá atrás. Então, tinha todos esses questionamentos tudo ao mesmo tempo e a gente querendo decidir as coisas para ontem. Mas enfim, quando eu decidi ir para o Canadá, isso foi em 2019, eu fui estudar Web Development e aí eu já não romantizava mais a profissão. Eu escolhi ela com base no que ela ia me proporcionar indiretamente. Foi um pouco similar com o que foi no navio. A profissão em si, o que eu ia fazer, é algo que eu sei fazer, é algo que eu consigo. E ele ia me dar, né, mais dinheiro, ia me providenciar viagens e diversão. Então eu meio que vi a mesma ideia nisso. Então não tinha um real interesse na profissão em si ou qualquer aspiração. Mas como eu não tinha problemas em aprender novos idiomas ou novas linguagens, eu achei que ia ser ok aprender a linguagem da internet. Aí eu percebi que eu estava bem errada. Foi realmente muito difícil e eu não conseguia aprender absolutamente nada. Então foram 2 anos que eu estava em outro país, insistindo, né, em mais uma formação, em mais uma habilidade, em cursos extracurriculares, lendo, tentando, indo mais cedo para a escola, persistindo naquilo e eu não conseguia fazer um for loop sozinha, eu não conseguia fazer nada. E eu demorei para aceitar justamente porque eu já tinha combinado comigo mesma que aquela era a última vez, que agora ia dar certo, ou vai ou racha. E ali eu teria que aceitar que eu falhei mais uma vez. Nesse meio tempo, né, em 2020, foi quando eu comecei a estudar astrologia. Não lembro como que entrou, mas houve todo o boom da pandemia de astrologia em 2020, né? E eu lembro que era algo que também não me fazia muito sentido. Mas eu continuava ouvindo, eu continuava aprendendo. E na verdade o meu primeiro contato, né, um pouco mais profundo com astrologia foi pelos serviços de previsões da Isabela Misadri, que se chama Calendastro. Então era todos os dias eu ouvia alguma reflexão sobre o céu do dia. E assim, o negócio para mim não fazia o menor sentido, mas ainda assim eu estava lá fazendo essas reflexões, eu estava tentando entender aqueles pontos naquele mapa, o que eram as casas e etc e tal. E o meu primeiro curso de astrologia também foi da Isa. Ela tem um curso básico com o pai dela que é muito fantástico, é um curso muito legal, muito bom mesmo. E no curso eles vão falando dos signos, né, de Áries a Peixes. Eu sou pisciana e eu assisti ali virginianamente, né, na ordem, não pulei direto pro último, deu uma vontade, mas não fiz isso. E eu lembro que quando eu cheguei em Peixes, né, finalmente, depois de alguns dias, eu fiquei assim muito chocada, muito alucinada de como que tudo aquilo fazia sentido, né? Não só o signo de Peixes, que obviamente eu me vi ali em muitas coisas, mas como toda a narrativa, né, de Áries a Peixes, como aquilo ia contando uma história, como um signo ia complementando o outro, era realmente algo muito surreal. Eu lembro que assim que eu finalizei o curso, eu agendei a minha leitura de mapa com ele, que ocorreu, pasmem, 6 meses depois, hein? Eu vejo vocês aí, a galera vem querer marcar consulta, já quer, super ansioso, eu quero pro dia seguinte, eu quero pra hoje à tarde. Gente, a minha eu tive que aguardar 6 meses. Eu finalizei esse curso em agosto e a minha consulta foi só bem pertinho do meu aniversário, que foi em fevereiro do ano seguinte. E as mesmas dúvidas que eu tinha em agosto, eu continuava tendo elas em fevereiro. E eu lembro exatamente, né, de como foi essa primeira consulta, né? Então já tive no lugar, né, da pessoa que não entende muito aquilo, mas quer entender mais. E é realmente impressionante, né, como que você tá sentado ali diante de um estranho e ele entende o que você sente, ele fala melhor do que você sobre coisas que você sente, coisas que você deseja, te dá conselhos, né, insights melhores, inclusive, do que as pessoas que na teoria te conhecem. Isso para mim foi fantástico. E nessa consulta, eu diria que toda essa busca minha, né, que foi super longa, ela foi validada ali, né? Existia sim algo que confirmasse, vamos dizer, a confusão que eu sentia, a idealização que eu tinha, mas também as aspirações que eu tinha, as vontades que eu tinha, as junções de coisas aleatórias que eu perseguia.
só que cada vez buscando uma coisa diferente, né? Então a questão era como é que a gente junta tudo isso para você não ficar completamente... eu tô aqui só por causa do trabalho, eu tô aqui só por causa da viagem, eu tô aqui só porque tá me dando muito dinheiro. Como que a gente consegue organizar todas essas suas partes, né, em uma versão? Então eu diria que a astrologia naquele dia, ela validou muita coisa que eu sentia e que eu nem sabia que eu mesma não conseguiria colocar em palavras tão bem quanto o Luiz colocou aquele dia. E aí, nessa mesma época, uma amiga minha me indicou um curso de astrologia da Cláudia Lisboa. Aí eu, emocionada, eu comprei a formação completa e o resto é história, né? Mas o que eu quero que fique de reflexão aqui com essa história toda? Existe um caminho coletivo e existe um caminho individual. O caminho coletivo é aquele que vai mudando conforme a época, né? Então você faz 18 anos, você vai para a faculdade, você vai ser jovem aprendiz, estagiário, profissional, você vai se especializar em alguma coisa, você vai comprar um carro, uma casa, vai casar, vai ter filhos, etc, etc, etc. O caminho individual, ele pode ser diferente. Aliás, ele pode ser o mesmo caminho, mas ele pode ser em ordem diferente. E se ele é o mesmo caminho, mas em ordem diferente, as pessoas já vão questionar. Se você, na época de estar entrando na faculdade, está querendo ir casar, as pessoas vão questionar. Se você, na época que está indo casar, você está querendo fazer faculdade, vai ser questionado. Se você chegou, você não decidiu, você vai ser questionado. Tudo você vai ser questionado. Sempre que você estiver insatisfeito com o seu caminho, olha para o teu mapa, consulte aí seu astrólogo, sua astróloga de confiança, conheça seu caminho individual, porque é nele que contém as respostas que você precisa e que vão te fazer feliz. Enfim, meu contato está aqui na descrição, caso você queira entender melhor o seu caminho, e aproveita também para ver esse vídeo aqui.